Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesse canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para comentarmos mais uma lição do segundo trimestre de 2015. Desta feita nós estamos na lição de número 10. O título desta lição, queridos, é Jesus e o dinheiro. O nosso textual que está posto nessa lição, ele nos diz o seguinte: e vendo Jesus, ele ficou triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Lucas capítulo 18, verso de número 24. A verdade prática, queridos, nessa lição está posta da seguinte maneira: as Escrituras não condenam a aquisição honesta da riqueza, e sim o amor a elas dispensar. Aí está o nosso título da lição, textual e verdade prática. Vamos lá, a nossa leitura bíblica diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária nos ensina da seguinte maneira: a riqueza e a pobreza no tempo de Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 21, verso de 1 a 4 diz da seguinte maneira: e, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: e em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus o que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha. Na terça-feira, a nossa meditação diária vai nos ensinar da seguinte maneira: generosidade e prosperidade segundo a palavra de Deus. Lucas capítulo 18, versos 29 e 30 nos diz da seguinte maneira: e ele lhe disse, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Na quarta-feira, a nossa meditação diária vai nos ensinar da seguinte maneira: os perigos de ter as riquezas com o Senhor. Lucas 16, verso 13 diz: nenhum servo pode servir 2 senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Na quinta-feira, a nossa meditação diária estará nos ensinando da seguinte maneira: os perigos de se ter a riqueza como a vida. Melhor dizendo, na quinta-feira, nossa meditação diária diz da seguinte maneira: a vida do homem não consiste nos seus bens. Lucas capítulo 12, verso 13 ao 34 diz da seguinte maneira: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz ao meu irmão
que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes: acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e lhe recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis ou pelo corpo, sobre o que vestir, mas é a vida do que o sustenta, e o corpo mais do que a veste. Considerai os corvos, que nem semeia, nem cega, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis nas coisas mínimas, porque estáis ansioso pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste as aves, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai, que sabe que precisa delas, buscais antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temeis, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai é gador de dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu que não acabam, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde o vosso tesouro está, ali está também o vosso coração. Na sexta-feira, a nossa meditação diária estará nos ensinando da seguinte maneira: avaliando a verdadeira intenção do coração. Lucas capítulo 7, verso 36 ao 50 diz: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora.
E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que é aquele que mais perdoa. Disse-lhe: Julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, esta não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com vento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amor, mas aquele que pouco ama, pouco perdoa. E disse-lhe ele: Os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começou a dizer entre si: Quem é este que até pecado? E disse-lhe a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. E no sábado, a nossa meditação diária estará nos ensinando da seguinte maneira: Não guardes tesouro na terra, mas no céu. Lucas 16, verso 9 diz da seguinte maneira: E eu vos digo, granjei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando este vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Está aí, queridos, a nossa meditação diária, versículo a versículo, que estaremos fazendo, como sempre, um breve comentário dentro desta nossa lição. No início do nosso vídeo, você estará ouvindo a introdução com o hino de número 432, e no final você se deleita com um pouco do hino de número 75. Amém? Então, fica aí, nos tolere mais um pouquinho dentro do nosso comentário, e você será grandemente abençoado.